Independência, nosso bem mais precioso, nossa joia mais querida, nossa bandeira, nosso orgulho. Por ela damos a vida, ninguém nos pode arrancar. Foi sacrifício e luta dos bons filhos de Angola. Oh pátria, nossa bandeira, nosso orgulho. António Agostinho Neto, 53 anos, o médico poeta da Sagrada Esperança, proclamou a nova República Africana meia-noite do dia 11 de novembro de 1975. Camaradas, zero horas de 11 de novembro de 1975. O Comitê Central do Movimento Popular de Libertação de Angola, MPLA, proclama solenemente perante a África e o mundo a independência de Angola. Nesta hora, o povo angolano e o Comitê Central do MPLA observam um minuto de silêncio e determinam que vivam para sempre os heróis tombados pela independência da pátria. Correspondendo aos anseios mais sentidos do povo, o MPLA declara o nosso país constituído em República Popular de Angola. Muito obrigado, camarada Neto. Muito obrigado ao MPLA. Muito obrigado, camarada Neto. Muito obrigado ao MPLA. Quando se diz que é vanguarda do povo, não é ao acaso nem propaganda. Entre janeiro de 1975 e agosto de 1975, o jurista Fernando Oliveira era o diretor de gabinete de Manuel Rui Monteiro, então ministro da Informação do governo de transição, indicado pelo MPLA. O antigo professor da Faculdade de Direito estava assim numa posição privilegiada para ver Angola nascer como pátria independente.
Na cerimónia da independência e para além dos sons, dos tiros que vinham de longe, não é? Esses mais ameaçadores, a verdade é que na ausência de fogo de artifício, chegou-se a falar na hipótese de fogo de artifício, mas não foi o fogo de artifício, mas apenas os tiros para o ar, enfim, aquilo que permitiu exatamente ao grande jornalista Cáceres Monteiro referir: Angola nasce ao som do ruído dos tiros e das balas, porque no fundo era de facto talvez também para afastar o medo, mas sobretudo manifestações de alegria que são indescritíveis do que se passou ali no 1º de maio, naquele dia. No dia 11 de novembro de 1965, nascia o 6º Estado soberano de língua portuguesa, depois do Brasil, Guiné-Bissau, Moçambique, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe. A declaração da independência na voz do presidente do MPLA, António Agostinho Neto, ecoava pelo mundo. A nossa luta não foi, nem nunca será contra o povo português. Pelo contrário, a partir de agora, poderemos cimentar ligações fraternas entre dois povos que têm de comum laços históricos, linguísticos e o mesmo objetivo: a liberdade. 11 de novembro de 1975. Com sangue, suor e lágrimas, os angolanos ganhavam a nacionalidade. Com o diretor-geral da Informação, Luís de Almeida, sempre por perto, Agostinho Neto chegava ao local do acontecimento para ser investido no mais alto cargo do Estado da nova República Independente. Lúcio Lara, o companheiro de sempre de Agostinho Neto, fazia as honras na solene cerimónia de investidura do Presidente da República Popular de Angola. O Comitê Central do MPLA cumpre a honrosa responsabilidade de dotar a nossa jovem pátria independente e um chefe capaz de assegurar a continuidade da luta do nosso povo pela sua dedicação, pelo poder popular, pela liquidação dos nossos inimigos, pela satisfação das aspirações das classes mais exploradas. As invasões de que o nosso povo foi objeto a norte e a sul, incluindo desde há pouco novas tentativas na província de Cabinda, a guerra de agressão que nos move o imperialismo e os seus lacaios, impõem que, à frente dos destinos da pátria, o MPLA coloque um filho do povo, militante temperado nas horas difíceis da clandestinidade, das prisões, da guerra de libertação e no combate às maquiavélicas manobras que, ao longo dos anos, foram movidas contra o MPLA e contra o povo angolano. O MPLA, através do seu Comitê Central, escolheu para presidir aos destinos da República Popular de Angola o seu mais destacado militante, o camarada presidente Dr. Agostinho Neto. Perante o Comitê Central do Movimento Popular de Libertação de Angola, perante a memória dos patriotas tombados na luta de libertação nacional, perante o povo angolano e, em particular, aqueles dos seus filhos que nas diversas frentes de batalha impedem o inimigo de destruir as conquistas já obtidas. Juro respeitar e fazer cumprir a lei constitucional e as leis que regerão o país independente. Juro
defender com todas as minhas forças a independência, a soberania e a unidade da nação e a integridade do solo pátrio. Honra, solenidade, legitimidade. O momento em que Agostinho Neto, médico, nacionalista e poeta da Sagrada Esperança, assumia as funções de chefe de Estado. No dia da proclamação da independência nacional, 22 países de 3 continentes reconheciam a República Popular de Angola. De África, 11 Estados. República Popular do Congo, República Popular de Moçambique, República da Guiné-Bissau, República Democrática de São Tomé e Príncipe, República de Cabo Verde, República da Guiné-Conakry, República do Mali, República da Argélia, República da Etiópia, Ilhas Maurícias e República da Mauritânia. Da Europa, 9 Estados: União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, atual Rússia, República Federativa e Socialista da Iugoslávia, República Democrática da Alemanha, República da Checoslováquia, República da Hungria, República da Roménia, República da Bulgária, República da Polónia e o Reino da Dinamarca. Do continente americano, 2 Estados reconheciam a República Popular de Angola no dia 11 de novembro de 1975. República Socialista de Cuba e República Federativa do Brasil. Fora do chamado Bloco Socialista da Europa, o Reino da Dinamarca foi o primeiro país a reconhecer a República Popular de Angola. Aqui estão os primeiros 22 países do mundo que reconheceram a República Popular de Angola. No dia 14 de novembro, 3 dias depois da proclamação da República e da investidura do chefe de Estado, chegava a vez dos membros do primeiro governo da República tomarem posse nos cargos para os quais foram nomeados por Agostinho Neto. Afonso Vadune Mbinda foi o mestre da cerimônia. Aos 14 dias do mês de novembro de 1975, nesta cidade de Luanda e no Palácio do Governo da República Popular de Angola, achando-se presente Sua Excelência, o Presidente da República, camarada Dr. Agostinho Neto, compareceram os cidadãos Lopo do Nascimento, José Eduardo dos Santos, Henrique Teles Carreira, David Aires Machado, Mário Afonso de Almeida, Antônio Jacinto do Amaral Martins, Diógenes Antônio Assis Boavida, Alves Bernardo Batista, Carlos Rocha, Alberto Bento Ribeiro e Saidi Vieira Dias Mingas, Augusto Lopes Teixeira, Bem-vindo Pitra, José Carlos Vitor de Carvalho, a fim de, por Sua Excelência o Presidente da República, lhe ser dada posse, respectivamente, dos cargos de Primeiro-Ministro, Ministro das Relações Exteriores, Ministro da Defesa, Ministro do Trabalho, Ministro da Saúde, Ministro da Educação e Cultura, Ministro da Justiça, Ministro da Administração Interna, Ministro do Planeamento e Coordenação Económica, Secretário do Estado das Finanças, Secretário do Estado da Indústria e Energia, Secretário do Estado do Comércio, Secretário do Estado das Pescas e Secretário do Estado da Agricultura, aos quais prestaram individualmente o presente juramento. Primeiro-Ministro, camarada Lopo Nascimento. Juro respeitar e fazer cumprir a lei constitucional e as leis que regem e regerão a República Popular de Angola, defender com todas as minhas forças a independência, a soberania, a unidade da nação e a integridade do solo pátrio,
e continuar a luta pela realização das legítimas aspirações do povo angolano e, em particular, das suas camadas mais exploradas. José Eduardo Santos, Ministro das Relações Exteriores. Juro respeitar e fazer cumprir a lei constitucional e as leis que regem e regerão a República Popular de Angola, defender com todas as minhas forças a independência, a soberania, a unidade da nação e a integridade do solo pátrio e continuar a luta pela realização das legítimas aspirações do povo angolano e, em particular, das suas camadas mais exploradas. Henrique Teles Carreira, Ministro da Defesa. Juro respeitar e fazer cumprir a lei constitucional e as leis que regem e regerão a República Popular de Angola, defender com todas as minhas forças e continuar a luta pela realização das legítimas aspirações do povo angolano e, em particular, das suas camadas mais exploradas. Depois de ser lido e achado conforme, vai ser devidamente assinado. O Presidente da República Popular de Angola falou no final desta cerimônia de impulsamento do seu governo. Lupo Ferreira do Nascimento, Primeiro-Ministro. José Eduardo dos Santos, Ministro das Relações Exteriores. E Henrique Teles Carreira, ICO, Ministro da Defesa. Trabalho e patriotismo era o que pedia António Agostinho Neto aos membros do seu primeiro governo. Os camaradas que mereceram a confiança do Bureau Político para a realização da política da República Popular de Angola, exprimo votos de um trabalho positivo, abnegado e cheio de patriotismo. A luta continua, a vitória é certa. Esta é a única mulher que integrou o governo que Agostinho Neto formou depois de ler a Declaração da Independência à meia-noite do dia 11 de novembro de 1975. Maria de Assunção Veia Kenny, nomeada para o cargo de Secretária de Estado dos Assuntos Sociais, não tomou posse no dia 14 de novembro de 1975. Quem também não compareceu à cerimónia de posse foi o Ministro da Informação, o jurista João Filipe Martins, que ainda se encontrava em Portugal, onde fizera o curso de Direito. João Filipe Martins, já falecido, foi depois o primeiro embaixador de Angola acreditado na República Federativa e Socialista da Iugoslávia, de Josip Broz Tito. República Popular de Angola, a nova nação, nascia em guerra perante a África e o mundo no dia 11 de novembro de 1975. A norte e a sul, a República Popular de Angola sofria uma guerra sem igual no continente africano. Era agredida a norte e a sul por exércitos invasores. O quadro da situação era explicado na sede da Organização de Unidade Africana pelo Primeiro-Ministro da República Popular de Angola, Lupo do Nascimento. O povo angolano foi o povo africano que viveu a mais longa noite colonial. O povo angolano foi o povo africano
que levou à mais longa e dura luta de libertação nacional. E o povo angolano é o primeiro povo africano a combater as forças do apartheid, o Exército Regular Sul-Africano. Pensamos que estas três questões devem estar sempre presentes na análise da situação em Angola. A situação atual no nosso país pode definir-se como na existência de um país independente, com um governo soberano e que atualmente sofre uma agressão externa. Na parte sul, por Exército Regular Sul-Africano e na parte norte, pelo Exército Regular Zairense, coligados com os grupos ex-nacionalistas angolanos que essencialmente foram criados para travar a luta de libertação do povo angolano. Caracteriza-se também por uma agressão económica pelo imperialismo internacional liderado pelos Estados Unidos, que tenta estrangular economicamente a nossa jovem república. Mas, da mesma forma que o nosso povo conseguiu vencer o colonialismo português, também conseguirá vencer esta agressão. 6 de julho de 1978. Agostinho Neto, presidente da República Popular de Angola, e o general Ramalhianes, presidente da República Portuguesa, faziam as pazes em Bissau. Luís Cabral, o primeiro presidente da Guiné-Bissau, recebia 2 estadistas que estavam comprometidos com a paz entre os povos angolano e português. Portugal, a antiga potência colonial, não havia reconhecido imediatamente o governo do MPLA liderado por Agostinho Neto. Fê-lo apenas em fevereiro de 1976, depois de 81 países terem reconhecido a soberania do Estado angolano. Neto e Ramalhianes deixavam para trás todas as mágoas de um longo e doloroso passado e cimentavam novos alicerces para o edifício do bem-estar, progresso e cooperação mutuamente vantajosa. Excelentíssimos senhores Luís Cabral, Presidente do Conselho de Estado da Guiné-Bissau, e General Ramalhianes, Presidente da República Portuguesa, senhoras, senhores e camaradas. A oportunidade criada para a realização deste encontro entre os chefes de Estado da República Portuguesa e da República Popular de Angola permitiu que se encarassem métodos e medidas para o desenvolvimento normal das relações entre os dois países. Contribui imenso para isso a iniciativa do Presidente do Conselho de Estado da Guiné-Bissau, o camarada Luís Cabral, e o esforço feito pelos responsáveis do PAIGC e membros do Governo da Guiné-Bissau. Por isso, pelo carinho com que a delegação angolana foi aqui acolhida, quero exprimir o nosso agradecimento e confessar a contínua sensação de conforto que sentimos na vossa capital, aliás, capital comum das esperanças do passado e assim também capital angolana em território guineense. Senhor Presidente Luís Cabral, Senhor Presidente Agostinho Neto, minhas senhoras, meus senhores, considero por isso promissor para a normalização das relações entre a República Popular de Angola e Portugal que este meu primeiro encontro com o Presidente Agostinho Neto tenha decorrido em território da República da Guiné-Bissau. Senhor Presidente Agostinho Neto, desejado há muito tempo e adiado repetidamente devido às razões de saúde de Vossa Excelência e à minha viagem ao continente americano, este encontro assume o valor político de exprimir a confiança indispensável às relações entre os nossos dois países e de comprovar, pela adoção de instrumentos adequados, um verdadeiro desejo de compreensão e diálogo. No entanto, não tínhamos em mente resultados concretos imediatos. Portugal tem perspectivas de séculos e a Angola independente está destinada a exercer um papel de primeiro plano na África das próximas centúrias. A batalha decisiva para a conquista de Luanda foi travada nos dias 8, 9 e 10 de novembro de 1975, a 30 km de Luanda,
Com o apoio militar zairense e de outras forças portuguesas que não queriam a independência de Angola, a FNLA, chefiada militarmente pelo comandante Tonta, já falecido, perdia a guerra. Pelas FAPLA, a chefia era do general Ndazi, também já falecido, mas que em 1975 tinha também o apoio militar cubano e de outras forças de países africanos identificados com a causa do MPLA. 46 anos depois da batalha decisiva, Álvaro Minam, operador de imagem ao serviço da FNLA de Alden Roberto, conta a sua versão. Ingressou nas fileiras da FNLA em 1974 com o objetivo de combater o colonialismo que vigorava naquela altura. Com 20 anos, jovem destemido, Álvaro Minamo doou-se à causa nacional. Eu tenho orgulho desse tempo por ter participado na luta de libertação de Angola como operador de câmara, na minha profissão. Porque principalmente quando eu terminei o ensino médio, eu queria fazer a universidade, mas é que calhou uma sorte que estava a se recrutar jovem para fazer a forma de cinema como técnico, operador, realizador de guerra, por conta da FNLA. Mas não chegou a empunhar uma arma de guerra. Esteve em todas as frentes de combate com uma câmara de filmar e registrou toda a ação de guerrilha protagonizada pela Frente de Libertação Nacional de Angola. Fizemos a formação dentro da base de Quincuso, terminou a formação, ficamos a fazer documentário da própria sede da FNLA em Kinshasa. Nós filmamos com as câmeras 16mm, são os primeiros passos que nós fizemos. Foi uma grande motivação e satisfação de ter uma profissão como repórter. Chegou o momento em que as coisas evoluíram. A revolução evoluiu, as coisas evoluíram. E evoluíram bem, porque já houve aquele calor entre Portugal e os movimentos de libertação para a independência. Com o governo de transição como resultado do Acordo de Alvor, que iria conduzir os destinos do país a 31 de janeiro de 1975, até a formação de um novo governo, abria-se a possibilidade de Minamo, o grande repórter de imagem formado na ex-República do Zaire, trocar os campos de batalha por uma vida nova no meio sociável. Naqueles contactos havia necessidade da FNLA entrar aqui, vir em Angola e Luanda, ter com os portugueses, primeiro contato dos movimentos. A delegação da FNLA que saiu de Kinshasa para Luanda foi dirigida pelo Henrique Valneto. Eu fui repórter para fazer a cobertura desse evento. Eu me senti, estou realizando a minha vida, porque são os portugueses, os brancos, que eram nossos motoristas, com as viaturas Mercedes. O país mergulhou em guerra, desta vez entre irmãos da mesma mãe. FNLA e MPLA travando o combate no Kifangondo. Em causa estava a legitimidade para a proclamação da independência a 11 de novembro de 1975. Depois da instalação do governo de transição aqui em Luanda, soubemos a história que houve confronto entre a FNLA e o MPLA, que fez com que nós da FNLA deixamos Luanda, saímos de novo de Luanda, deixamos Luanda. Eu fui parar para o sonho antigo Santo Antônio do Zaire. Do Santo Antônio do Zaire subiu para Mbanza Congo. Do Mbanza Congo fiquei, subiu para Ambrige, onde estava o Estado-Maior, com a presença do próprio presidente Alden Roberto a dirigir a operação, porque a independência não podia ser proclamada assim, sem a presença da FNLA, da UNITA. A intenção era forçar as coisas para que nós, ou acontece ou não acontece, com três ou não acontece. Ali surge a Batalha de Kifangondo. Minamo esteve lá e captou imagens de uma das mais sangrentas batalhas da história do país. Quando no Ambriste, todo triste, não conseguimos passar o Kifangondo, pronto. No mesmo dia, à meia-noite, Alden proclamou também a independência na mesa dos oficiais. Fizemos algumas imagens, reportagens do ambiente, como é que estava, tudo isso. Álvaro Minamo é um dos protagonistas anônimos que, através da sua câmara de filmar, escreveu a história de guerrilha do nosso país, que a África e o mundo conhece. Como profissional
de vídeo, de imagem. Não tenho nada que possa, até alguém pode duvidar. O que é que você fez na tua vida? Mostra. Não posso nada mostrar porque não temos. Por isso, aos mais velhos, dê ouvido e valorize a sua história. Valeu a pena, valeu muito a pena lutar com a câmera na mão. Foi uma grande participação, uma grande contribuição com a câmera na mão. José Oliveira, jornalista da Rádio Nacional de Angola, data da independência nacional, fala-nos da economia do petróleo. Hoje, investigador da Universidade Católica de Angola, José Oliveira salienta que a produção de petróleo de Angola não era significativa em 1975 se comparado com outros países africanos. Angola era o 6º produtor africano de petróleo e estava até atrás do Egito e do Gabão. Em novembro de 75, a nossa produção, aliás a média de 75 é baixa, é de 156 mil barris dia, e em novembro estaria mais baixa porque a Gulf Oil tinha abandonado já Cabinda. Eu penso que é em outubro, alguns em outubro, que eles param a produção em Cabinda. A produção de soja continuava, mas a média, de qualquer maneira, a média anual deu 156 mil barris dia. Menos de 10, menos de um décimo do que é hoje. Quais eram os países que compravam o petróleo produzido em Angola naquela altura? Naquela altura, a maioria do nosso petróleo ia para os Estados Unidos. O petróleo de Cabinda raramente entrou na Europa e, portanto, como nossa grande produção exportava era de Cabinda, os Estados Unidos eram o nosso maior comprador. Até porque havia também produção no Soio e havia aqui alguma na bacia do Kwanza que iam para a refinaria. Em relação aos preços da época, em 75? Os preços da época, nós em 75, os preços variavam entre 10,5 e 12,5. Já tinham começado a subir, os preços começam a subir em 72, 73, por ação da OPEP, e em 75 já estavam entre os 10,5 e 12,5, dependia da qualidade, se eram mais leves, mais pesados. E no ranking da produção de petróleo no continente africano, qual era a posição de Angola? Angola, em 75, era o 6º produtor. Nós tínhamos à nossa frente a Nigéria, tínhamos a Líbia, tínhamos a Argélia, tínhamos o Egito e em 75 até tínhamos o Gabão à nossa frente. É depois em 85 que se vai alterar nós vamos passar de 6º para 5º. Vamos passar, em 85 nós já estamos com 232 mil barris de média diária e nós vamos passar para a quinta produção africana. Qual era a variação dos preços de petróleo entre 1975 e 1985? 10 anos, os primeiros 10 anos de produção de petróleo pós-independência. 75 a 85 é um período em que se registram grandes subidas. As subidas vão até 82. Em 82 nós temos preços à volta dos 34, 35 dólares por barril. Em 85 já estão ligeiramente mais baixos, em 85 já estão nos 26,5, 28,5. Aliás, em 85 já se previa que os preços iam baixar bastante, como de facto comprovou depois em 86, em que há uma grande baixa de preço e nós vamos viver depois quase 15 anos com o petróleo, até quase ao ano 2000, com o petróleo abaixo de 20 dólares por barril. Em relação às reservas de petróleo, que reservas é que nós tínhamos em 75? Nós em 75 tínhamos menos, eu não tenho o valor exato de cabeça, deveríamos ter pouco mais de meio bilhão de barris, portanto, talvez à roda de 500 milhões de barris. Em 85 já temos mais de 1.200 milhões de barris, porque neste período é quando há algumas grandes descobertas em Cabinda, neste período de 10 anos, quando se descobre o nosso primeiro campo gigante, que é o Tacula, o complexo do Tacula, e é também quando se fazem as descobertas, 82, 83, quando se fazem as descobertas no Bloco 2 e no Bloco 3, do Palanca, do Pacaça, que ainda hoje produzem, não é? E, portanto, aliás, a produção em 85 já só porque o Bloco 3 tinha arrancado a sua produção. À data da independência, José Oliveira, havia uma grande disputa aqui entre as empresas petrolíferas que exploravam petróleo angolano. À data da independência, nós tínhamos imensos contratos assinados, mas que estavam quase todos com muito pouca atividade.
aliás que depois vão acabar quase todos por ser extintos, naturalmente. Até inclusivamente já havia os primeiros contratos para águas profundas. Lembro-me que a Exxon tinha assinado em 72 ou 73 um contrato para uma área ali em frente ao Soio, uma faixa muito comprida até às águas profundas, o que era curioso porque naquela altura quase ninguém pensava e não se podia produzir sequer em águas profundas, mas penso que a ideia da Exxon era tentar saber qual era o potencial, através da análise sísmica, saber qual era o potencial das nossas águas profundas. Isto porquê? Porque nós estamos localizados na Bacia do Congo e a Bacia do Congo, como se sabe, é uma das bacias mais prolíferas do mundo e já não, nessa altura se sabia. Não se sabiam os valores reais ou potenciais, ainda eram muito baixos. Eu lembro que é nos anos 80, talvez 82, 83, que aparece pela primeira vez uma referência feita, muito conservadora na época, mas feita pela Chevron, de que o potencial de reservas de Angola seria de 5 milhões de barris. Bem, mas pronto, era isto tudo por causa da Bacia do Congo. Havia toda uma série de contratos que depois vão acabar naturalmente, porque as companhias não tomam as devidas posições. Depois a nossa lei vai mudar, nós em 78 fazemos uma nova lei de petróleos e é depois em 79 que começamos a assinar os novos acordos. Em 79 o nosso primeiro contrato de partilha de produção é com a Texaco, que embora assinado em 79 ele depois é efetivo só a partir de uma determinada data de 80. Primeiro contrato pós-independência. Pós-independência que é assinado em 79, de partilha de produção. Já tínhamos feito os acordos, já tínhamos negociado o regresso da Chevron, na altura não era Chevron, da Gulf Oil, para Cabinda. Eles estiveram fora uns meses e depois das negociações em abril de 76 na Nigéria, voltaram. Portanto, em 76 Cabinda volta a produzir, a Gulf Oil volta a produzir em Cabinda. Portanto, esse contrato continuou. Nós depois vamos negociar em 77, a Sonangol vai comprar 51% da operação de Cabinda, do Bloco 0, o que vai ser uma compra muito importante, porque depois com a subida dos preços, a Sonangol pagou menos de 100 milhões de dólares, na altura era muito dinheiro. Mas ainda continua a ser? Sim, mas em termos petrolíferos hoje, mas na altura mesmo em termos petrolíferos era muito dinheiro. A Sonangol pagou, não chegou, quase 100 milhões de dólares por 51% da operação de Cabinda e esse dinheiro foi amortizado muito rapidamente com a subida dos preços, porque os preços continuaram a subir, portanto amortizou-se essa compra muito mais rapidamente do que era expectável. Não tenho exatamente quanto, mas penso que em 2, 3 anos esse dinheiro foi amortizado, o que era uma exceção, foi devido à subida dos preços. De Oliveira, o que significou naquela época a criação da Sonangol em 1976? A criação da Sonangol foi um dos passos mais importantes para nós começarmos a ter um certo controle e uma orientação sobre a indústria petrolífera e para começarmos a beneficiar também diretamente do petróleo, e ainda por cima que estava numa fase ascendente. Só para termos uma ideia, nós vamos chegar a muito pouco tempo depois da Sonangol ter comprado os 51% de Cabinda, a Sonangol vai atingir rapidamente a sua parte na produção angolana. Quando a produção angolana é de 200 e poucos mil barris, a parte da Sonangol são cerca de 100 mil. E nestes 100 mil, a maioria é Cabinda, que vai aumentando a produção neste período de 10 anos, e depois há uma pequena parte que é o óleo de concessionária. Hoje é ao contrário, não é? Hoje o óleo de concessionária, portanto que a Sonangol recebe em nome do Estado, é muito mais do que o óleo que a Sonangol produz dos seus próprios investimentos. Mas aquele que quando começamos foi o óleo dos investimentos da Sonangol, nomeadamente em Cabinda, no Bloco 0, que deu essa enorme percentagem. Por isso é que a Sonangol, muito pouco tempo após a sua fundação, torna-se logo no maior exportador de petróleo angolano. Isso vai nos dar muitas vantagens depois durante a guerra, para negociarmos empréstimos, para sobrevivermos nos anos 80, nos anos 90, vai ser muito importante. E o estabelecimento da Companhia Nacional era a política na altura que se considerava mais acertada para que o país
tivesse uma intervenção direta na indústria petrolífera, na sua principal indústria. Era um processo que já tinha começado em alguns países árabes, nos mais progressistas, nomeadamente o Iraque, o Irão também. Já se tinha dado na Argélia. Na Líbia tinha começado, mas de uma maneira... A Líbia só depois, com a tomada de poder de Gaddafi, é que se vai de facto impor a sua companhia nacional. Mas, por exemplo, estes 3 países que foram muito importantes no desenvolvimento da OPEP já tinham todos a sua companhia nacional e era através da sua companhia nacional que participavam na indústria petrolífera. Angola, o 47º Estado africano independente, reconhecido pela Organização de Unidade Africana no dia 12 de fevereiro de 1976 e admitido na Organização das Nações Unidas no dia 1 de dezembro de 1976. Carlos Maria Feijó, professor catedrático de Direito, destaca o ensino do direito no nosso país. E que, no fundo, o que é que eu procurei escrever? Um bocadito a história de como nasceu a Faculdade de Direito da Universidade Agostinho Neto, as vicissitudes por que viveu a faculdade. Foi aberta, foi encerrada e depois reabriu em 79. E procuro aqui dizer, primeiro, neste ambiente histórico, porque é que a Faculdade de Direito teve aqueles problemas 76, 77, 78 e só reabrir em 79. E aí, por exemplo, como dado histórico, e conversando com algumas pessoas, concluí que muitas das pessoas que eram, diria, amigas pessoais do presidente Agostinho Neto, estou-me a referir ao Dr. Antero de Abreu, Maria do Carmo Medina, e algumas pessoas como o Dr. Fernando Oliveira, que estavam ali próximos. Só para citar estes, acho que convenceram o presidente Agostinho Neto de que o país precisava mesmo de uma faculdade de Direito. Porque a questão é, naquele ambiente de efervescência política, como é que era possível permitir-se a abertura de uma faculdade de Direito? Que hoje está, digamos assim, na situação ou a evolução que teve, como o viveiro, digamos assim, como a fonte de recrutamento de grande parte de pessoas que nas empresas e no Estado, privadas e públicas, vêm realizando, digamos assim, as suas funções. Isto como dado histórico, compreender porque é que a Faculdade de Direito teve aquelas vicissitudes, como disse, abrir e encerrar. Mas mais interessante do que tudo isto foi o que eu noto neste meu trabalho de 45 anos de ensino de Direito a propósito do 11 de novembro, é algo interessante quanto ao conteúdo curricular. Como sabe, a opção era socialista e a Faculdade de Direito tem um fenômeno curioso. Ao mesmo tempo que ensinava, ou melhor, ao mesmo tempo que o país tinha feito a opção socialista, nas disciplinas de direito público, nomeadamente direito constitucional, ensinava-se também teoria da Constituição soviética, etc., mas também estudávamos a teoria de países ocidentais. Estudávamos filosofia 1 e 2, materialismo dialético e materialismo histórico enquanto método científico de análise e de ação política e mesmo governativa e de Estado. E também tínhamos a economia política socialista. Tínhamos economia política 1, economia política 2, logo nos primeiros anos de doutrinação, digamos assim, em termos de política económica socialista. A planificação. Mas, interessante do que isto, são as outras disciplinas basilares do curso de Direito. É que grande parte das disciplinas seguiam programas curriculares de Coimbra. Isto é, veja o engraçado que isto tem. Ao mesmo tempo que a Constituição consagrava a propriedade socialista dos meios de produção,
Nós estudávamos o conteúdo, numa disciplina que era Direitos Reais, estudávamos a função da propriedade, a função social da propriedade, os direitos de propriedade com a doutrina, digamos, ocidental. Então nós vivíamos assim nessa espécie de esquizofrenia intelectual e de ensino. Por um lado tínhamos a propriedade socialista, só estou a dar exemplo da propriedade, e por outro lado tínhamos, digamos assim, o ensino e o conteúdo do direito de propriedade de uma disciplina chamada Direitos Reais. Tínhamos uma outra disciplina, o Direito Civil, Direito das Obrigações, em que, na verdade, os manuais eram de professores portugueses. Mas a orientação socialista também era de um outro sentido. Portanto, nós ao longo desse tempo vivemos esta, eu não diria incoerência, mas do ponto de vista de riqueza científica, acho que todos nós ganhamos. Só para dar este exemplo. Um exemplo que eu acentuo muito nesse meu estudo é sobretudo a história do ensino do direito administrativo. Porque, como sabe, o direito administrativo ou o direito público, ele é muito condicionado pelo modelo e o tipo de Estado, a organização do poder do Estado. Então, tínhamos a organização do poder do Estado socialista, mas quando eu, no segundo ano, tenho a cadeira de Direito Administrativo, há um professor, Inácio Fonseca Costa, que vem de Lisboa e adota o manual do professor Marcelo Caetano, que era um direito administrativo tudo menos comunista ou socialista, que nos dava ali, digamos assim, os conceitos do ato administrativo, do regulamento administrativo, tudo modos de atuação administrativa, não diria exclusivo do capitalismo, mas numa perspectiva de evolução capitalista. Esta é a história da faculdade. Mesmo antes da revisão constitucional e multipartidarismo de 91-92, quando o Dr. António Pitra Neto assume a regência da cadeira de Direito Administrativo e me convida para ser monitor e depois assistente da cadeira, também, apesar da orientação socialista, também segue uma orientação de ensino não muito distante do professor Marcelo Caetano de Lisboa. Numa só palavra, o ensino do direito em Angola, seja do direito público, porque o direito privado foi completamente, na minha opinião, um direito capitalista, mas o direito público viveu estas variações político-ideológicas. A Faculdade de Direito é a Faculdade de Direito da Universidade Agostinho Neto é a primeira faculdade de Direito que forma, em 1984, os primeiros juristas, a primeira geração de juristas, que é esta naipe de juristas que nós temos, que também depois foi fonte de recrutamento de professores para a própria Faculdade de Direito. A falar pessoas como a professora Elisa Rangel, Pitra Neto, Aguinaldo Jaime, Francisco Queiroz, Antônio Lopes Medo, Rui Cruz, Luzia Sebastião, para citar apenas estes que depois foram nossos professores na faculdade. A contratação pública, como instrumento de política econômica, ela também tem a sua história de vicissitudes. Até 96, a contratação pública, vamos lá dizer, até antes da, vamos lá dizer, da democratização nos anos 90, só o Estado contratava e nós nem sequer podíamos falar de contratação pública. Não existia um mercado de contratação pública porque o Estado era a única entidade que produzia bens e serviços. Quer dizer, o mercado da contratação pública, na história dos 46 anos de independência, nasce embrionariamente com o decreto de 96 que estabelece o princípio do concurso público. E, desde esta altura até agora, já tivemos 3 leis da contratação pública. Mas, respondendo à sua pergunta, a questão central é, primeiro, só existe lei da contratação pública porque temos um mercado de contratação pública que deve obedecer ao princípio da concorrência e ao princípio da transparência. Como falar em contratação pública antes da democratização e da abertura democrática se o Estado era o único produtor de bens e serviços? Daí não se pode falar em contratação pública. Portanto, os 46 anos também têm uma relação histórica
com o processo de evolução da contratação pública em Angola. Manuel de Vaz Borja Novato é um diplomata de carreira. Trabalhou no Ministério das Relações Exteriores da República de Angola. Recentemente lançou um livro sobre as famílias que mais contribuíram para a afirmação do bairro operário antigo Musek Buriti. Neste famoso bairro de Luanda viveram muitos jovens que se entregaram à causa da independência nacional. O poema que eu muito gosto é de Tomás Vieira da Cruz. Anoitece de repente no Musek Buriti, e aquela fula gentia trazida de longes terras é noite no Calvário, constantemente a chorar. No mar, um barco partia, seguia rumo ao norte, levando o seu namorado para a vida militar. E Vunge, a fula gentia, chorava perdidamente. Ao longe, já mal se via uma luz verde, tão verde que no mar alto seguia. Um poema dedicado ao famoso bairro operário foi dos momentos altos da cerimónia de lançamento do livro sobre a vida de um dos mais famosos e históricos bairros de Luanda. É preciso dar a conhecer as gerações, as novas gerações, as nossas origens, e nesse quadro o livro quase que constrói a árvore genealógica de vários habitantes do bairro operário. Por isso é absolutamente necessário e útil, e creio que ele vai dar a conhecer a várias famílias vários aspectos da vivência daquele tempo. Famílias humildes que se tornaram nobres, gente remediada, mas honrada, fizeram do antigo Musek Buriti uma referência nacional. Em Angola, nomeadamente em 1961, houve uma migração muito forte, digamos, para o bairro operário, de pessoas do norte, mas também havia muita gente do sul. A minha casa era um exemplo disso. Nós tínhamos anexos e tínhamos pessoas que vinham do AMB e que moraram lá, e tivemos o enfermeiro, o pai do Pedro Noa Ueta, por acaso não está retratado no livro, mas era um pormenor muito importante, porque grande parte das obras do Tetalano, o conhecimento profundo da história do Tetalano, era na mãe do Pedro Noa que ele ia se confidenciar. O bairro operário viu nascer intelectuais de várias profissões, gente de várias manifestações artísticas e desportistas ecléticos, mas também foi o polo de convergência do nacionalismo angolano. O bairro operário, na sua história, viu nascer uma elite de intelectuais nacionalistas. Viveram muitos dos ícones da luta de libertação nacional. Destacadas personalidades residiram neste bairro, dentre as quais o primeiro presidente de Angola, o Dr. Antônio Agostinho Neto, os nacionalistas Ilídio Machado, Belarmino Sabugosa Vandunen, Amadeu Amorim, Domingos Vandunen, Humberto Machado, Germano Gomes, França Vandunen, Jaime de Araújo, Nobre Ferreira Pereira Dias, João Luís Cardoso, Irene Neto, Diolinda Rodrigues, Ruth Neto, Ana Wilson, Maria Mambo Café, Isaac Moisés Sebastião, Roberto de Almeida, José Mendes de Carvalho, hoje ainda, Jacob João Caetano, Monstro Imortal, Alexandre Rodrigues Quito, Pedro Filipe Enoque, Carlos Alberto Vandunen, Augusto Lote, Antônio Alberto Neto, Miguel Zompuna, Luísa Filipe, João Garcia Cabelo Branco, Lázaro Diogo Lalá, Manuel Júlio Neto Ngola Cabango, Ernesto Mulato, Francisco Romão e Silva Chico Romão, Antônio Garcia Neto, Tony da Costa Fernandes, Juca Valentim, Guilherme Toné, Jaime Madalena da Costa Carneiro, Carlos Antônio Fernandes, Milo Vaz de Borja,
Luís Edgar Alves de Seita, o mais velho Joaquim de Figueiredo e esposa a senhora Leocádia de Figueiredo, os filhos Fidelino Loi de Figueiredo, Elísio de Figueiredo, Gentil de Figueiredo Ninho, Marilina de Figueiredo, esposa do bispo Emílio de Carvalho, e outros nacionalistas. Tudo isto aconteceu no bairro Operário. O autor, Manuel de Vaz Borges Júnior, o novato do bairro Operário. Fernando Oliveira estava em 1975 no meio dos principais dirigentes do MPLA. Enquanto funcionou o governo de transição, o jurista Fernando Oliveira desempenhou o cargo de diretor de gabinete do ministro da Informação, Manuel Rui Monteiro, e nessa qualidade testemunhou o nascimento da pátria e a criação dos principais símbolos da nova República Africana. Na incerteza da realidade que mudava a cada instante, obrigando quase a uma navegação à vista, pelo lado do MPLA foi-se trabalhando na preparação daqueles instrumentos fundamentais, a saber, a Constituição e a Lei da Nacionalidade, o texto solene da proclamação da Independência